Hoje eu vi numa matéria na internet, uma chamada, mais ou menos assim. Jesus nasceu 5 anos antes do que se diz, se é que ele nasceu. Parte da notícia tem fundamento, porque já faz muito tempo que os estudiosos sabem que houve um erro na contagem do nascimento de Jesus. Foi feito isso lá no século IV por um monge chamado Dionísio o Exíguo, e se sabe que ele errou nas contas. Portanto, a data do nascimento de Jesus deve ter sido antes daquilo que nós imaginamos. Mas chamava muita atenção esta outra afirmação, se é que ele nasceu. É uma contradição absurda. Estão falando de um erro, de alguma coisa que questionam se existiu. Ora, a própria existência do erro, lá no século IV, faz pensar que havia conhecimento naquela época para se estabelecer uma data a respeito de alguém que de fato era conhecido como alguém que existiu. 300 anos na história de um povo não é nada. Então esses fatos conhecidos já nessa época em que se cometeu esse tal erro mostram que é absurda essa dúvida posta, sobretudo nos nossos dias, sobre a existência, sobre o fato, a historicidade desta personagem histórica chamada Jesus de Nazaré. Mas essa discussão perde totalmente o significado se a gente contemplar a realidade de Jesus como a palavra de Deus hoje nos propõe. A sua existência, é claro que é um pressuposto. A gente não vai formar opinião e dizer se gosta ou se não gosta de alguém que não existe. Mas, em sabendo da existência de alguém, a gente tem muito mais a dizer a respeito. E no caso de Jesus, a sua existência não muda nada se ele não for aquilo que nós acreditamos que é. Seja a sua identidade é mais importante. Nessa celebração do Natal, a igreja tem 3 liturgias diferentes, 3 missas com orações e leituras diferentes. Uma delas é a missa da noite, chamada da vigília também, que é a missa que nós celebramos no dia 24, à noite. Uma outra que é celebrada somente na parte da manhã do dia 25, chamada missa da aurora. Nela o Evangelho praticamente continua a história dos pastores que receberam o anúncio do anjo, e eles vão e veem aquilo que foi anunciado e saem testemunhando, e o Evangelho termina dizendo que Maria guardava aqueles acontecimentos no coração, meditando. Raramente nós fazemos esta missa chamada missa da aurora, e essa terceira missa que estamos celebrando agora, na qual o Evangelho sai desse contexto do nascimento de Jesus, tanto que o Evangelho proposto é um Evangelho que nem conta o nascimento de Jesus, o Evangelho de São João. Os que falam mais são o Evangelho de São Lucas, que conta com mais detalhes, e o Evangelho de São Mateus, que conta de maneira muito resumida. Mas o Evangelho de São João não narra a origem humana de Jesus, mas no início do Evangelho ele apresenta uma interpretação de quem é este Jesus. É claro que no tempo do evangelista São João, mais ou menos nos anos 90, ninguém punha em dúvida se Jesus existiu ou não. Eles sabiam desses fatos, era coisa da vida deles, e eles que sabiam da existência transmitiram esses conhecimentos. Portanto, é muito segura a fonte que fala da existência de Jesus. Mas ele, nesse momento, tenta falar sobre quem é Jesus, sobre a sua identidade. E ele é o evangelista que vai mais a fundo na identidade de Jesus. Quando vai falar da sua origem, ele não fala da sua origem aqui. Em primeiro lugar, ele fala do princípio. É assim que começa o evangelho de hoje, no princípio.
inarché, das poucas expressões em grego que eu aprendi, inarché, no princípio. Não é à toa que esta expressão dá início ao Evangelho de São João e não é à toa que ela é lida hoje. Esta expressão é a primeira frase que nós encontramos na Bíblia, no livro do Gênesis. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então, São João, de propósito, usa as palavras que falam da origem, não de um ser humano nascendo aqui, mas da origem do universo, da origem do mundo, da origem da humanidade, para dizer que, diferentemente do que o livro do Gênesis faz pensar, que no princípio não existia nada, existia Deus. E Deus parte então da criação pela sua palavra. Diferentemente disso, São João quer afirmar: no princípio Jesus já existia. Não se chamava Jesus, mas já era o Filho de Deus, gerado desde toda a eternidade. Ele não nasceu aqui, a história dele não começa aqui. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus e o de São Lucas, nós vamos encontrar ali a chamada genealogia de Jesus. A de São Mateus mostra a genealogia de Jesus partindo de Abraão, porque São Mateus escreveu para os judeus cristãos que vieram do judaísmo e queria mostrar que Jesus era o cumprimento daquela expectativa do povo de Israel. São Lucas, na sua genealogia, vai até Adão, para dizer que Jesus tem a sua origem no ser humano desde o início. Mas São João vai mais longe, para dizer que antes de existir a humanidade, já existia o Filho de Deus, que não se chamava Jesus. Jesus é o nome do Filho de Deus encarnado, mas ele estava presente no princípio, isto é, quando não existia nada, ele já existia. E não só isso, mas São João faz questão de como que retomar o texto da criação. Ele não vai dizer tudo que no livro do Gênesis é dito, e Deus disse: faça-se a luz existiu, e Deus separou os luzeiros para dirigir o dia, para dirigir a noite, separou a água do elemento árido. São João não vai repetir a história da criação, mas de uma certa maneira ele faz compreender que na criação de cada uma das obras de Deus, Jesus já estava presente, e que foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. No princípio era a palavra, em grego logos, traduzimos aqui como palavra, mas é mais do que palavra. Era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Então, a criação é retomada numa reflexão que nos leva a pensar: o Verbo estava presente, atuante, e ele é a luz. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para os judeus, a palavra de Deus era dita: a palavra de Deus é luz para os meus passos. A palavra de Deus, luz para a minha caminhada. E essa palavra de Deus era identificada com a lei de Moisés. São João vai dizer que a lei nos veio por meio de Moisés, mas a vida não. A vida veio por meio de Jesus. Então, ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Depois ele fala um pouquinho de João e volta para dizer que João Batista não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade,
que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. Ontem, na leitura, primeira leitura do profeta Isaías, se dizia lá: aqueles que habitavam na região, na escuridão das trevas, viram uma grande luz. Para o povo que habitava nas trevas, ele é a luz. Então, a luz não é a lei de Moisés, não é a religião em si do povo judeu, não é aquilo em que eles acreditavam como sendo mais importante. Jesus é a religião verdadeira, ele é o templo, ele é a palavra, ele é a luz. E depois ele fala sobre a rejeição dessa luz. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Com isso, São João já resume a história que ele vai contar depois, de que Jesus não será aceito pelo seu povo, de que Jesus será condenado e levado aos tribunais e depois será morto, para depois ressuscitar. É como que, de uma certa maneira, já está embutida ali a história toda de Jesus nesse trechinho inicial. Portanto, São João faz como que um caminho, propõe um caminho para cada um de nós, para olharmos para Jesus, não somente como aquele que entrou na história, mas principalmente como aquele que existia antes de existir a história. E que diferença faz isso? Faz toda a diferença, porque como ele diz no final: a Deus ninguém jamais viu, mas aquele que estava junto de Deus, ele o deu a conhecer. E a todos aqueles que creram nele, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Porque a lei nos veio por meio de Moisés, mas a graça, a verdade, a luz nos vieram por meio de Jesus. Ou seja, Jesus não é uma personagem histórica para a gente ficar discutindo a respeito somente. Se fosse só isso, seria por isso simplesmente aquilo que nós fazemos em relação a todos os que realizaram alguma coisa na história da humanidade. Mas Jesus, para os cristãos, é a palavra definitiva de Deus. É a primeira, porque Ele criou todas as coisas por meio da sua palavra, dizendo: faça-se, por meio da sua palavra. E agora esta palavra se tornou carne e habitou entre nós, como diz São João. Portanto, vamos dizer assim, é a conclusão, é o desfecho da obra da criação. Aquele por quem todas as coisas foram criadas, aquele que é o modelo do ser humano criado, agora ele vem restabelecer essa dignidade que o ser humano tinha perdido. É existencial, portanto, para nós é muito mais do que uma simples celebração do nascimento de alguém. É a celebração do maior milagre que se pode conceber, que Deus tome lugar junto à sua criatura, que tome lugar junto ao ser humano, porque o ser humano não foi criado à toa, mas foi criado em vista do Filho amado de Deus Pai. Foi em vista do Filho que o Pai criou todas as coisas e criou o ser humano para ser expressão daquilo que Jesus significava. Na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, nós lemos assim: muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora, no passado, aos nossos pais pelos profetas, por intermediários. Nestes dias, que são os últimos significa dizer que o mundo vai acabar, significa dizer que a conclusão é a plenitude da revelação. No passado ele falou através de outras pessoas, hoje ele não fala mais, ele falou agora definitivamente através do seu Filho. Então não tem mais intermediários, ele tem o próprio Deus encarnado. Então nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho,
a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também ele criou o universo, a mesma ideia que aparece no Evangelho de São João. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Como diz São João, a Deus ninguém jamais viu, mas aquele que estava junto de Deus, a Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Então assim também afirma a carta aos Hebreus. Nessa reflexão, dessa contemplação, que nós podemos tirar pessoalmente para a nossa celebração de hoje, que eu devo olhar para Jesus contemplando não só o presépio, eu devo contemplar um cenário muito maior do que isso, cósmico, universal, no qual não somente os pastores estão reverenciando, mas no qual toda a criação está reverente olhando para Ele, porque Ele está no centro de todas as coisas. Portanto, o que nós poderíamos discutir a respeito de Jesus não é quando é que Ele nasceu. Sabemos muito bem que o dia 25 de dezembro é uma data escolhida. Não temos dados para afirmar qual foi a data no ano, qual foi o dia do ano, qual foi o mês. Não temos dados. Sabemos que por um erro de quem calculou, Dionísio, o exíguo monge, também é uma diferença de pelo menos alguns anos, embora ele tenha separado o calendário em antes de Cristo e depois de Cristo, há uma diferença de alguns anos, talvez uns 4, 5 anos, sabemos disso. Mas nenhuma dessas discussões interessa tanto para nós, como a discussão sobre quem é Ele. Se Ele é quem nós afirmamos ser, tanto faz o dia que Ele nasceu, tanto faz o ano. O que interessa é o que Ele significa para nós. Se Ele é quem nós dizemos ser, então a nossa vida tem que ganhar um brilho todo especial, porque Ele veio para os seus não o receberam, mas àqueles que o receberam, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele é a luz que ilumina esses que se deixam iluminar por Ele, esses que creem nele, creem que por meio dele a verdade e a luz nos vieram, a graça, graça sobre graça. Não é somente a lei, não é somente uma religião, mas é o Deus pessoalmente encarnado, vivendo em nosso meio. A nossa fé é muito pretensiosa, muito pretensiosa. Nós não acreditamos em pouca coisa, e se alguém quiser discutir conosco sobre essas pequenas coisas, podemos até discutir, mas longe dessas pequenas discussões, para nós temos alguma coisa muito maior, e alguma coisa que depende única e exclusivamente da nossa abertura de coração, única e exclusivamente da nossa fé. E nós que somos formados pela Palavra de Deus, que é lida desde sempre na igreja, e que é interpretada também a partir dos nossos pastores, dos nossos primeiros pais, daqueles que celebraram esse grande mistério desde o início, nós celebramos como eles. Celebramos dizendo: Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a Cristo.